Bom dia, meu povo, bom dia. Olha o solzinho, hein? Sexta-feira chegou, sexta-feira tá aí. Dia 7 de março. Março começou e já é 7, não é? Vocês estão bom, né? Uma outra palavrinha que eu queria comentar com vocês. Não é palavra, né? É história. Todos vocês conhecem a história de Jonas, né? Jonas, ele era um profeta e profeta de Deus. Deus mandou ele pregar numa terra e ele, com medo dessa terra, porque lá eles matavam profetas, arrancavam a cabeça, natural, né? Ter medo, mas não confiou em Deus. Ele pegou e foi para uma outra cidade, foi para Nínive, em vez de ir para Tarso. E a história vocês veem na Bíblia aí que conta a história completa lá, vocês vão entender o que eu vou dizer. Eu ouvi uma pregação a certa época, certa vez, do pastor Cláudio Duarte, e fez muito sentido na minha vida. Eu comecei a carregar essa palavra no meu coração, sobre o Jonas. Pegando a palavra do Jonas, naquela época da Bíblia, e transportando para os dias de hoje. Nosso navio, o Jonas entrou no navio em direção a uma outra cidade que Deus não tinha mandado ele ir, né? E então, essa cidade, esse navio, né, que ia para essa cidade, é como se fosse a nossa casa hoje. A comparação do pastor Cláudio Duarte, como se fosse a nossa casa. O capitão do navio, como se fosse nós, né? Somos donos daquela casa, moramos ali, somos o capitão daquele navio, daquela casa. E a gente costuma vender ingressos da nossa vida, ingressos do nosso barco, para um Jonas da vida. Aí o Jonas entra na sua casa, ou no seu navio, no seu barco, e começa a ficar ali, habitar com você, morar com você, te visitar. E de repente você começa a ter problema na sua casa, você começa a ter problema no seu casamento, com seus filhos, você não sabe o porquê. Você tenta conversar e nada resolve, você tenta procurar o problema e não consegue, e nunca você vai encontrar. E nesse intervém você começa a brigar, discutir com sua esposa, seu esposo, seus filhos, começa a brigar por qualquer coisa, e não consegue entender o porquê que está tendo aquela tempestade na sua casa, está tendo aquele balançar do seu navio, aquele alvoroço, aquela ventania, aquele ventaval. Você não consegue, de onde está vindo isso, gente? Por favor, você não consegue perceber que aquilo foi um ingresso que você vendeu para o Jonas entrar na sua vida. Ah, mas como é que eu vendi esse ingresso para o Jonas entrar na minha vida? Simplesmente abriu a porta da sua casa para quem não devia, né? Muitas vezes você tem uma pessoa aí, talvez estou conversando com você agora, e você está pensando numa certa pessoa, porque talvez você não abriu os olhos para que essa pessoa fosse um Jonas que está aí na sua vida, no seu porão do seu navio, certo? Então na Bíblia nos diz que enquanto o capitão não pegou o Jonas e o lançou ao mar, a tempestade não acabou. Mas antes de jogar o Jonas no mar, já havia jogado várias coisas fora. Várias coisas, utensílios do navio, roupas, malas, coisas, objetos valiosos, jogados fora. Assim é a nossa vida. Enquanto a gente não descobre que tem um Jonas no nosso porão, a gente joga muita coisa importante da nossa vida fora. A amizade, o amor, o diálogo, o companheirismo, né? Porque isso tudo vai fora. Começa a brigar, discutir, isso tudo vai para o mar, né? O mar da vida, isso tudo é jogado fora. Aí quando você descobre quem é o Jonas e retira ele da sua casa, retira ele do seu navio, a tempestade se acalma e tudo volta ao normal, né? Então, tenha em mente uma coisa: se sua vida estava tudo bem e de repente começou a ter esse alvoroço, essa ventania, esse ventaval, essa chuva na sua vida, no seu navio, procure o Jonas. Vê se o Jonas não está escondido aí no porão da sua casa. Se tiver, lance ao mar. Antes que você lance muitas coisas importantes da sua vida, muita bagagem importante, e que você não recupera mais. Seu casamento, a sua vida cotidiana com seus filhos, né? Antes que isso aconteça, lance o Jonas no mar. Procure ele aí. Ele deve estar escondido em algum lugar aí no seu porão. Beleza? Fique com Deus. Era mais essa palavrinha que eu queria falar. Ia deixar para outro dia, mas achei importante falar agora. Um abraço para vocês e procurem essa mensagem. Ela deve estar na internet aí. Pastor Cláudio Duarte, onde compara o Jonas do passado com aquele navio, com a nossa vida do futuro e nossa casa. Um abraço, fique com Deus.
aqui. Quantas saudades de você senti, mas estou de volta. Nos lugares por onde passei, de você eu nunca me esqueci. O meu Deus cuidou bem de você, e Ele sempre cuida bem de mim.